Tá meio fake, né? Porque, agora lembrando, né? Eu vejo o pessoal até me atacando na rua e tal. Sobre a questão da dúvida, não tem nem sentido, porque depois eu lembrei. Não é que não tenha sentido, porque realmente eu também não estava lembrando dessa informação. Porque eu falei que eventualmente eu tinha sido convencido de que eventualmente as pesquisas não teriam que ser feitas na igreja por causa da repreensão que eu recebi. Eu falei, fui convencido que eventualmente eu não precisaria de pesquisa, de ajuda de outras pessoas. Eu poderia pesquisar sozinho. Só que isso é mentira. Eu me enganei quando eu disse isso, porque, sim, a repreensão, uma das sinalizações, embora as pessoas não falaram isso porque elas nem sabiam o que estava acontecendo, as pessoas que fizeram a repreensão, em todos os níveis, em todos os momentos em que ela aconteceu, elas não sabiam disso, porque óbvio que elas não iam falar, só estavam fazendo a repreensão específica, sem saber da especificidade, né? Uma das especificidades seria justamente a questão da necessidade da pesquisa ou não. Só que aí que tá, eu entendi que eventualmente eu fui repreendido por causa disso. Só que isso não tirou a minha dúvida. A repreensão poderia ser nesse sentido, eu falei, mas eu continuo em dúvida e continuo achando que tem que fazer com o negócio da igreja, mesmo que talvez esteja errado. Tanto que eu considerei a possibilidade de que se eu fosse na igreja eu poderia me sentir mal por eventualmente, de alguma forma, precisar da opinião deles. Eu queria ir justamente para tirar a real. Porque eventualmente eu não me lembro que eventualmente eu pesquisei sozinho sobre esse tema, eu cheguei a pesquisar. Falei, não, mas vou lá, eu acho que eu não entendi muito bem a resposta. Falei, cara, eu ainda estou em dúvida. Eu vou lá para tirar a real. Se eu me sentir mal, eu não vou continuar fazendo. Se eu me sentir bem, talvez eu faça. Eu me lembro que eu saí e não me senti exatamente tão bem. Me senti meio em dúvida. Então, até por esse meu sentimento, eu falei, cara, não estou me sentindo bem em fazer isso. Não estava em paz com essa assertiva. Antes eu achava que era algo que eu deveria pelo menos tentar. Depois da minha primeira ida, no caso à igreja, em 2022, portanto, provando que eu tinha dúvida, e como eu falei, explicando, poxa, eu estou em dúvida, é melhor ir para a igreja mesmo que eu seja repreendido. Porque eu ainda estou em dúvida se essa pesquisa tem que ser feita ou não lá, né? Então veja como foi depois da repreensão isso. Então ainda estava em dúvida, senão não teria ido. Se eu me sentir bem, eu continuo fazendo. Se não, não. Se eu achar que eventualmente vai ser a mesma coisa e ainda as pessoas podem brigar comigo só porque eu saí da igreja, por toda a situação que aconteceu, se eu me sentir mal, eu não vou, não vou tentar de novo. Ou eventualmente em outras circunstâncias. Mas não necessariamente tão cedo assim. Pode ser que eu não me sentisse bem. Eu me lembro que eu não me senti exatamente bem. E não fiz. Então, mas justamente, como a repreensão tirou a dúvida da pessoa, mentira, porque depois eu fui lá buscar a orientação. Justamente com a dúvida de que talvez a busca da orientação poderia ser certa ou errada, com pesquisa, eu não cheguei a qual conclusão seria certo ou errado. E se fosse errado, eu seria repreendido lá mesmo. Se fosse errado buscar a orientação. E se fosse certo, eu iria me sentir bem e voltaria. Então, apenas fica esse complemento em um canal. Então, é óbvio que havia dúvida mesmo depois da repreensão. Tanto que é justamente o que eu estava pensando em 2022, era um dos temas ali pensados, abordados. Ou abordados e pensados, e tratados, e valeu.